imensa desculpa de chegar atrasado, não é o meu hábito, mas bom. Quanto ao jogo, dizer que esse problema dos jogos só as boas equipas é que têm. Portanto, é um problema do Braga e é um problema do Benfica. Nenhum dos dois está em vantagem. O Braga é uma excelente equipa, é uma equipa que ao longo dos anos tem consolidado cada vez mais estar cada vez mais perto dos três grandes e eu acho que este ano é um dos anos, se calhar, que mais perto está. E portanto vai ser um jogo difícil para o Benfica, como é óbvio, como também vai ser difícil para o Braga, mas o Benfica é uma equipa que tem vindo a crescer, é uma equipa que normalmente faz golos, e isso também nos dá sempre uma garantia e uma confiança de podermos sair vencedores dos nossos opositores. E o opositor e o nosso adversário amanhã é o Braga. Pergunta agora da TVI. O Sporting Braga, se vencer o Benfica, pode ultrapassar o Benfica na classificação, sendo que este resultado pesado do Braga para a Liga Europa tem influência. Quem é que chega melhor para este jogo? Eu acho que chegam os dois bem, porque tanto o Braga como o Benfica estão a fazer uma Liga Europa muito boa. É verdade que o Braga perdeu agora em Inglaterra, mas o Braga também modificou muito a sua equipa, tirou 4, 5 jogadores que são titulares para poder estar amanhã ao melhor nível que o Benfica. Penso que o jogo do Braga o jogo que o Braga teve não vai ter consequências negativas. Aliás, as declarações dos seus jogadores depois do jogo disseram logo: o jogo mais importante é o Benfica, não é este jogo. Portanto, eu também penso como eles estão a pensar e que vamos jogar com um adversário forte, como disse bem, está junto a nós na classificação. E portanto é uma das boas equipas do futebol português, o Braga, que disputa qualquer jogo, que seja com quem for, não só em Portugal mas também na Europa, tenho a certeza absoluta disso, desde que tenha em jogo o seu melhor 11. E portanto penso que amanhã vai ter o fator Liga Europa mais importante, porque o Benfica fez uma recuperação muito boa com o Rangers, com 10 jogadores, e que o Braga perdeu 4-0 em Inglaterra. Penso que não, o jogo amanhã vai ser um jogo de alta intensidade e de risco para as duas equipas. Pergunta do Jornal do Jogo. Pergunta sobre o mercado. Tem saído notícias de que o Lucas Veríssimo, que o Al Nassr pode estar interessado em Lucas Veríssimo. Na sua perspectiva, Lucas Veríssimo é apetecível em janeiro? Ou já não olha para ele como um reforço? O Lucas Veríssimo é um jogador que sempre esteve na nossa agenda, desde o primeiro dia, não é? Por isto ou por aquilo não conseguimos, mas quando tens concorrentes a contratar qualquer jogador e quando vem da Arábia tu não tens capacidade de resposta porque os números são, nem há comparação possível. Já lá tive, não é? Sei o que é o mercado árabe e portanto isso é uma coisa. Outra questão é que o Lucas Veríssimo, na minha opinião, é um excelente jogador. Pergunta da Sport TV. O empresário de Darwin Núñez revelou que o jogador quer ficar no Benfica mais 2 anos. Um dos motivos para Darwin querer ficar é por ter sido aposta consigo? O Darwin é um menino e ainda está agora a começar a dar os pontapés de uma carreira brilhante que vai ter, se tudo correr normalmente. E ele tem que ficar muito tempo no Benfica para cada vez ser mais jogador
independentemente dos interesses financeiros que possam haver, quanto mais anos ele ficar no Benfica, mais jogador ele vai ser no futuro, isso não tenho dúvidas nenhumas. Pergunta da RTP. João Domingos, da RTP. O Benfica disse ainda há pouco que é uma equipa que marca muitos golos, tem 26 golos marcados em 10 jogos, em jogos oficiais, mas depois, por outro lado, tem 13 sofridos. A equipa mostra aqui um rendimento bem diferente no momento ofensivo e depois no momento defensivo. O que é que explica esta diferença dentro da mesma equipa e como é que pretende equilibrar a qualidade desses dois momentos dentro da mesma equipa? Bom, os números provam que a gente somos uma equipa ofensivamente forte. Os números provam que a gente não somos uma má equipa a defender. Não somos uma equipa, se calhar, daquilo que eu pensava que poderia ser. O que é que isto representa? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que praticamente mais a última linha, não é? Que é aqueles jogadores de 4, estão a trabalhar comigo 3 meses e pouco, não é? Eu tenho umas ideias completamente diferentes. E se vocês fizerem, e sabem isso, não é? Um resumo das minhas equipas, as minhas equipas sofrem sempre poucos golos. Mas este ano tem sido um ano um pouco atípico, porque aquela linha de 4, eu praticamente estou sempre a mudar, não é? Porque se lesionou o André, porque saiu o Ruben, porque entrou um jogador hoje e depois entrou o outro central amanhã. Bom, então nós, porque o Garilo vem de uma lesão, o Garilo lesionou-se, portanto aquela linha de 4, tirando o keeper, não é? Eu estou sempre a mudar, não é? E como tu também não tens tempo para treinar, só tens tempo para recuperar, não é? Ela não está aprumada, ainda com as minhas ideias, porque por estes motivos todos. E também não é agora, porque agora vai parar e os jogadores também vão para as seleções, também não vai acontecer, não é? Portanto, temos que trabalhar com mais até teórico que na prática, porque eu estou muito mais habituado a trabalhar na prática do que é ter uma organização defensiva da última linha. E essas minhas ideias, sentar aqui, vocês sabem que elas foram elogiadas na Europa, não é? Na minha primeira passagem no Benfica, não é? E portanto, esse é o fator número 1. Não é um fator de falta de qualidade dos jogadores, é um fator que as várias mudanças dos jogadores e eu não poder trabalhar com eles na prática tem dado portanto, não estarmos tão fortes como normalmente estamos. É isso. Pergunta da CMTV. Não me querendo alongar sobre o tema do Lucas Veríssimo, só tentando aqui complementar. Uma pergunta sobre Lucas Veríssimo. Falou dos números da Arábia. Mas o fator Europa não poderá pesar na decisão do jogador. E se poderá fazer alguma tentativa de contratar o jogador? Pede também um comentário acerca das palavras do Presidente do Conselho Fiscal. Do quê, desculpa? Sobre as palavras do Presidente do Conselho Fiscal, que o Benfica deveria ser campeão tranquilamente. De que o Benfica seria campeão tranquilamente. Campeão, é isso? Que o jogo no Bessa foi E de que o jogo no Bessa foi um percalço. Ainda estamos em novembro, vai ser também complicado para um jogador gerir todas essas ambições. E como vê essas... Como é que vê essas declarações? Bom, são duas perguntas. A primeira do Lucas Veríssimo. É assim, se o Lucas Veríssimo olhar para a carreira dele desportiva, vem para o Benfica, ou vem para a Europa, ou o clube que eu quero. Se o Lucas Veríssimo olhar para a carreira dele financeira, vai para a Arábia, não tenho dúvida nenhuma disso. Portanto, eu aí não tenho capacidades para interferir na decisão dele. Quanto à segunda pergunta do vice-presidente, presidente do Conselho Fiscal, a mim fico alegre e fico feliz quando tenho um presidente do Conselho Fiscal a dizer que o Benfica, na perspectiva dele, vai ser campeão. Isso tem, na minha opinião,
é um sinal positivo. Segundo, é porque acredita na equipa do Benfica. Terceiro, é porque acredita na equipa técnica do Benfica. E eu satisfaz muito se ele disse isso. Dou-lhe os meus parabéns porque eu penso como ele, eu e 100% dos benfiquistas. Pergunta do Jornal Record. Pergunta sobre a defesa, se vai haver mudanças no 11, nomeadamente nas laterais. E do ponto de vista físico, como é que está a equipa? Durante muito tempo, nesta casa olhava-se muito para a formação. A equipa B do Benfica vai em 6 derrotas consecutivas. Como é que analisa o trabalho que está a ser feito na equipa B? E se há possibilidade de mais algum jogador da equipa B subir à equipa principal? Bom, uma é a equipa B, a outra... Os laterais e a outra? A questão física. Bom, a equipa B, na minha opinião, e o Benfica é igual, não é? As equipas B são para formar jovens e para poder um dia mais tarde alimentar a equipa principal. A classificação é importante, claro que é, mas não é o mais importante. O mais importante na equipa técnica dos treinadores da equipa B, e não só de todos os outros escalões, é formarem jogadores que possam ter talento para quando chegarem à equipa principal poderem ser escolhidos e integrados na equipa principal. Como neste momento, neste último jogo, jogaram 2, jogou o Diogo na direita e jogou o Nuno Tavares na esquerda, né? 2 jogadores do Seixal a jogarem na equipa principal, e portanto penso que o tema importante é esse. Claro que se me disser assim, mas não é importante a equipa B do Benfica ficar na segunda liga, claro que é, é mais competitividade, os jogos são diferentes, é importantíssimo, mas esse problema nunca se vai colocar, não é? Nem que tivéssemos que fazer uma salvação nos últimos jogos com os jogadores da equipa A. Portanto, esse tema não é problema. Quanto aos laterais, bom, os laterais, tirando o Gri, não é? Tirando o Gri, não só o Gri, como vocês sabem, já falámos aqui, já teve este ano 2 lesões, não é? Não tem sido um jogador que tem jogado tanto, tem trocado muitas das vezes com o Nuno. O Nuno também tem feito bons jogos, não é? Às vezes com algumas oscilações muito grandes, não é? Mas isso é normal, é um jovem que a pouco e pouco ele vai percebendo isso, porque eu vou conversando com ele. E o André saiu e agora nós estamos a tentar introduzir ali um novo jogador, o Gil, ou o Diogo, mais o Diogo que vai ter alguns erros durante alguns jogos naquela posição, não é uma posição que ele conheça 100%, mas também não é desconhecida. Isso também faz com muito treino, não é? Com muita conversa ou com muitas indicações do treinador a explicar-lhe as coisas. Acabei de dizer que nós não temos tido muito tempo para isso. E portanto é um pouco isso, não é? É um pouco em relação à resposta que eu dei há bocadinho ao seu colega. A terceira, o cansaço, não é? O cansaço neste caso é para os dois. Chegámos os dois na quarta-feira, fizemos os dois algumas alterações para poupar alguns jogadores. Isso não tem, é igual para os dois. Quando uma equipa está à espera daquela que está nas competições europeias durante a semaninha toda a descansar, não é? A preparar o seu jogo, esse é mais complicado. Agora o Braga está como nós, é igual, ponto, igualdade. Pergunta do 00. O Braga de Carlos Carvalhal não é uma equipa com uma organização muito fixa. Já jogou com uma linha de 5, alterando os laterais. Também já jogou com uma linha de 4. Espera o Braga com uma linha de 5 ou linha de 4.
E se for com uma linha de 5, como se viu no último jogo em Leicester, quais são os desafios que pode colocar à equipa do Benfica? Sim, é verdade. O Braga tem adaptado ao longo destes jogos, não é? Do princípio da época, fazendo algumas variantes do sistema, até mesmo no 4-4-2. Ela tem-se reforçado mais na ideia de jogar mais com 3 jogadores num sistema ofensivo, num 3-4-3 ou num sistema defensivo no 5-4-1. Para nós não é muito importante como é que o Braga possa vir jogar aqui em termos defensivos, porque nós temos uma ideia de jogo e baseado na nossa ideia de jogo ofensivamente, são os nossos adversários que se vão ter que preocupar com as movimentações do Benfica. Já não direi da mesma maneira, ofensivamente sim, aí já nos diz respeito a nós conhecermos alguns posicionamentos dos jogadores do Braga e portanto é isso que estamos a fazer, a preparar o nosso jogo também com o Braga, visa exatamente essas duas questões que você colocou-me. Pergunta da SIC. Pergunta sobre o Nico Gaetan, que vai regressar ao Estádio da Luz. Como é que viu o regresso dele ao futebol português? E se é mais fácil preparar o jogo, tendo em conta que é um jogador o que Nico Gaetan é um produto que o Benfica o criou, não é? Foi no meu ano. Foi um ano que nós o descobrimos na Argentina, não é? E fomos buscar. Tem uma história interessante. Nós somos a Argentina, já que estamos a falar do Nico, para ver um jogador que não era o Nico. E quando saímos de lá, eu e neste caso um assistente meu, que mandei ir à Argentina, falou-me no Nico e a partir daí comecei a ver os jogos no Nico, então pedi ao Presidente para contratar o Nico e é assim que o Nico vem para o Benfica. O Nico teve uma passagem gloriosa no Benfica, um grande jogador. Depois eu saí, ele também saiu, por isto ou por aquilo não continuou no Benfica, mas continua a ser um talento, com bola no pé vai ser um talento, ele já pensava à frente e vai continuar a pensar à frente. Não sei se está em umas boas condições, porque também tem tido alguns problemas musculares, mas que é um grande jogador, isso ninguém tenha dúvida disso. Pergunta da bola. O Benfica sofreu 6 golos nos últimos 2 jogos e nesses 6 golos, esses 6 foram pelo lado esquerdo. Está particularmente preocupado com essa situação do lateral esquerdo e se de alguma forma está relacionado com o Everton em termos de déficit defensivo. Esse equilíbrio, se tem a ver com isso, se as equipas estão a aproveitar mais esse lado esquerdo do Benfica? Bom, o Benfica sofreu 6 golos, mas não foram, nestes últimos 2 jogos, não foi pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, de cabeça, 2 golos. Não é? Portanto, onde ela começou e onde acabou pelo lado esquerdo, foi 2 jogadas, 2 golos nos 6. Todas as situações da nossa última linha, onde ela possa ter uma ruptura mais previsível e mais fácil, claro que isso me preocupa e por isso é que eu sou treinador, para perceber onde é que estão os lados mais frágeis que o Benfica possa ter a defender. Mas não é um Benfica mais frágil a defender pela esquerda que pela direita. Foram situações de pormenor que a fragilidade não tem a ver com o setor, mas tem a ver com a movimentação coletiva da equipa. Pronto, e é isso que nós procuramos já passar à equipa, não o trabalhando na prática, mas teoricamente falando com eles. Tá, amigos? Então vá, até amanhã, obrigado. Termina a conferência de imprensa de Jorge Jesus, na antevisão ao jogo com o Sporting Clube de Braga. Jorge Jesus, nesta antevisão, a dizer que
Nenhuma das equipas leva vantagem sobre a outra, acima de tudo pelo elevado número de jogos que as equipas têm feito nos últimos 20 dias. Recordo que as duas equipas vão já para o 7º jogo no espaço de 20 dias. Sobre esta equipa do Braga, Jorge Jesus deixou muitos elogios, disse que é uma equipa que está cada vez mais próxima dos 3 grandes, que é uma equipa também de muita qualidade, e também sobre a equipa do Benfica,